Para começar, eu acho que não é difícil lidar com o que a gente chama de uma escrita acadêmica e a linguagem, a escrita literária, né? Porque são mundos bastante diferentes. Eu acho que a ficção é aquela coisa um pouco que a gente diz, a ficção ela diz muito mais do que aquilo que você quis dizer. E na linguagem acadêmica você tem que falar exatamente aquilo que é o seu objetivo, né? Senão a coisa não funciona. Mas existem, claro, híbridos ali, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do ensaio, que é um gênero que me parece que aqui no Brasil ele é pouco usado, pouco comum, né? Se você olha, por exemplo, escritores hispano-americanos, quase todos ou muitos deles têm também livros de ensaios. Então, eu acho que é um gênero bem interessante, até como alguma coisa entre para você pensar a literatura um pouco entre a academia e entre, vamos falar assim, a crítica literária, a crítica de jornal. Então, esse, esse gênero que coloca, que parte do lugar do qual você está falando, né? Que é o seu olhar de escritor. Então, eu gosto muito do ensaio, acho que a experiência agora com o doutorado foi uma experiência de trabalhar um ensaio. Eu escrevi sobre o Don Quixote e o início do romance moderno, então é claro que aí nesse momento era muito difícil. Imagina com tudo que já tem, né, sobre o Don Quixote, um livro que está sendo estudado, enfim, há tanto tempo. A única coisa que eu podia fazer era trazer um olhar meu, né, de escritora, de romancista para aquilo e como eu lido com essas questões. Então, acabou sendo muito mais um ensaio do que uma escrita puramente acadêmica. Então, eu acho que eu não trabalho nesse lado do texto acadêmico puro. Acho que eu busco alguma coisa que traga também o texto, um olhar do escritor, um olhar literário para isso. Bom, outra coisa que se você me pergunta é como lidar, né, se há uma linguagem da ficção, ou como trazer outras linguagens, de certa forma, como eu faço no Paisagem com Dromedário, quer dizer que eu vou trabalhar muito com artes plásticas, com discursos sobre a arte, sobre artes plásticas em geral, o que é uma obra de arte, o que faz, assim, por exemplo, a arte contemporânea, ou não é arte, enfim, uma série de outras questões que estão no livro. O romance ele é também uma espécie, pensado como uma espécie de instalação, então quer dizer, o próprio romance ele se move nesse limite, né? Agora, é claro que quando você escreve um romance, automaticamente tudo que você traz para dentro do seu texto passa a ser um texto literário. Então, o texto literário não é só o texto que a gente pode imaginar como um texto mais poético, enfim. Quer dizer, a própria estrutura do romance, que tudo engloba, né? O romance é como se tudo ele fosse engolindo, todos os discursos, todos os textos, os pensamentos. Então, automaticamente, quando você traz isso para essa estrutura, né, e para essa capacidade de significar que vai além do próprio texto, você transforma isso em literatura. Então, qualquer discurso no romance tem esse espaço, né? Tudo tem a ver como você trabalha isso dentro do seu livro, claro. Eu acho que são saberes diferentes, né? Um é o saber quando você vai estudar a teoria da literatura, né? Quando você vai estudar os teóricos, é uma outra forma de pensar a literatura do quando você está fazendo a ficção. Até quando você está lendo, por exemplo, se você pensa numa leitura, num close reading de um livro, né? É uma outra forma de se aproximar do texto literário. Às vezes eu tenho a impressão, assim, como se a teoria ela não estivesse muito interessada no texto em si. É como se a teoria estivesse mais preocupada em comprovar que aquela teoria está certa através do texto literário do que em realmente ler o texto, né? Eu acho que talvez na academia seja um ponto assim, que para mim me incomoda bastante.
Eu, pessoalmente, estou interessada no texto. Então, quando eu fui estudar o Quixote, eu queria ler o Quixote. Eu queria ler da forma mais próxima, mais minuciosa possível o Quixote. Eu não estava interessada em se o Quixote se encaixava ou não em alguma teoria. Eu queria chegar, talvez, alguma teoria, entre aspas, a partir da minha leitura. Quer dizer, eu queria tirar da minha leitura um conhecimento, vamos falar assim, entre aspas, novo, e não confirmar um conhecimento prévio. Digamos que esse seja o ponto. Por outro lado, quando você faz um texto literário, eu acho que pensar em questões teóricas eu acho que faz mais mal do que bem. Porque o processo de criação literária, ele é uma, digamos assim, uma mistura, se você tiver sorte, uma mistura equilibrada entre a técnica, né? Mas aí a técnica da escrita, que nada tem a ver com a teoria da literatura, e a intuição. Vamos chamar aqui de intuição, não no sentido romântico, enfim, de uma intuição ou de uma musa, nada disso. Vamos falar em termos intuição como o saber que você tem, mas que não é consciente naquele momento, né? Então vamos pensar que a intuição seja isso, né? Um saber que é um saber inconsciente. Então, quando você escreve um texto literário, e na realidade, assim, eu acho que quando você faz qualquer tipo de arte, de obra artística, você trabalha nesse, vamos falar assim, nesse limite, né? Nesse limite entre aquilo que você sabe conscientemente e aquilo que você não está acessando racionalmente naquele momento. Então, o texto literário é isso. O texto literário, a construção do texto literário é essa trajetória nesse limite. Ótimo. Num momento em que cada vez a gente tem menos espaço para a literatura, e mais especificamente, enfim, para a literatura, para a crítica literária, nos jornais, né? Jornais, revistas, etc. Eu acho que, por exemplo, para mim, quando acabou Prosa e Verso, foi um marco muito forte. Eu sempre achei que... Eu me lembro, por exemplo, quando, sei lá, na minha adolescência e juventude, que tinha o Ideias, o caderno Ideias, o JB, e tinha o Ideias Ensaios. Imagina você hoje em dia imaginar que existia um caderno de ensaios no jornal. Então, acho que o Prosa e Verso era ainda um espaço que tinha permanecido daquela época e que quando acabou, enfim, eu acho que não somente eu, mas todo mundo que trabalha com literatura sentiu essa mudança. Então, assim, não só isso, mas olhando, enfim, para o que tem hoje em dia, eu acho que tem muito pouco espaço e tem também pouco espaço e pouco tempo para ler. Eu acho que, por exemplo, tem tantos livros interessantes, mas você raramente lê um texto longo sobre o livro. E, às vezes é só uma coisa assim, quase como se fosse uma espécie de orelha, um pouco mais elaborada. Então eu sinto falta de um pensar a literatura, de um pensar o texto literário, de um ler com mais atenção, de ler os detalhes, ler as minúcias, né? Então eu acho que essa é uma parte, acho que é muito triste que cada vez exista menos, porque quando você escreve, você tem pouco tempo, as pessoas têm pouco espaço, é como se tudo fosse minguando, né? E eu acho que para os escritores é uma questão muito importante, porque a gente precisa também da crítica. Quer dizer, o escritor, ele não é uma ilha, né? Ele precisa do diálogo com a crítica, ele precisa ser lido, ele precisa do diálogo com os leitores, com o público. Então você tem, enfim, cada vez você tem poucos leitores, você tem pouco espaço para crítica, então o escritor vai se tornando cada vez mais essa espécie de ilha incomunicável, quase. Que é uma pena, porque na realidade, assim, quando eu falo isso, eu estou falando não só de mim, claro que eu também estou falando de mim, mas eu estou falando da literatura brasileira como um todo, porque a literatura de um país, ela precisa desse diálogo, ela precisa ser um diálogo.
Ela não pode ser assim, um escritor aqui, outro ali, outro lá, e sem comunicação nenhuma, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar assim, que literatura a gente está fazendo e que literatura a gente quer fazer, o que está dando certo, o que não, quais são os caminhos possíveis, com quem a gente quer dialogar. Enfim, são uma série de questões que é claro que também você tem agora o espaço da internet, então eu acho que o caminho é esse, o caminho, muitas, enfim, revistas que antes existiam como revista impressa, agora estão na internet, então é tanta gente que encontra ali outras possibilidades. Agora, eu acho também que o perigo da internet, porque, claro, vamos falar assim, a internet ela é muito rápida, o perigo é que ela se torne também algo muito, muito breve, muito rápido, que desaparece. Então, eu me lembro de uma resenhista, né, que fez uma resenha sobre o meu livro, sobre o inventário das coisas ausentes, para a internet, que eu falei, que bacana. Ela falou assim, não, mas a minha resenha era muito mais longa do que isso, mas eu só podia publicar, sei lá, 2 laudas. E eu fiquei muito impressionada, como é que na internet alguém só pode publicar 2 laudas, né? Onde você teria um espaço para um texto muito mais longo. Porque muitas vezes, claro, o próprio site diz, não, mas o leitor não quer ler mais do que 2 laudas, ele quer talvez um texto mais ágil, mais rápido. Então, eu acho que esse é o perigo, né? O perigo que a gente corre é sempre essa rapidez extrema, uma coisa que vem depois da outra, quer dizer que a gente nunca para pensar com calma. Eu acho que sem esse momento essa forma de desacelerar as coisas, sem isso é muito difícil pensar a literatura, é muito difícil ler dessa forma, né? Então, talvez digamos assim, um lado bom, é um caminho, mas também eu acho que é um caminho que tem as suas armadilhas.